O tema de hoje é quando devo falar e quando devo estar calado. Eu creio que Deus vai falar profundamente a todos os corações esta noite, porque este é um tempo de Deus para ouvirmos mistérios, os que esteve oculto desde os tempos eternos. Olha o que diz a palavra do Senhor em Eclesiastes. Eclesiastes quer dizer pregador. Quem escreveu este livro foi o sábio Salomão. Salomão pode ser que não tenha escrito de próprio punho, mas um amanuense dele escreveu a sabedoria do pregador. E ele diz aqui no capítulo 3, versículo 7: há tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Se está aqui na sabedoria, Deus quer lhe ensinar o porquê. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, a honra, o louvor e a glória te pertencem. Estamos celebrando mais um culto racional no meio do caos desta cidade, deste estado, deste país. A noiva de Cristo, os 144 mil, aqueles que fazem parte desta chamada eterna de Deus, se reúnem neste santo lugar para expressar a sua fé, o seu cristianismo, mas também para se alimentarem e crescerem na graça e no conhecimento de Deus. Senhor, eu tenho consciência que se tu não fizeres a obra esta noite, eu não poderei fazê-la, porque em mim não há bem algum. Eu sou vaso de barro, eu sou pó. Mas eu tenho fé e creio que dentro de mim há uma excelência de um poder, e como dispenseiro dos mistérios, este poder falará pelos meus lábios. E esta palavra irá consolidar pensamentos, sentimentos, mas acima de tudo, a graça revelada em nome de Jesus. Então fala-nos em nome do Senhor, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, família de Deus, corpo de Cristo, noiva do Senhor, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente, são meus filhos. Alguns de vós tendo sido gerados pelo altar, alguns mesmo com dores de parto para o apóstolo, mas a minha chamada é até que Cristo seja gerado, formado em tua vida. Meus amados irmãos, nós acabamos de ler declarações de sabedoria. E claro que quando eu tomo posse desta sabedoria, a minha vida se torna uma vida muito mais digna, porque viver a palavra de Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que os filhos, as ovelhas, ouvem e praticam, seguem. Então, nós temos um grande privilégio de podermos, primeiro, ter tímpanos de ovelha, porque o lobo não ouve isto aqui. E depois podermos seguir praticando a palavra. Este é o maior privilégio que existe. Uma pessoa que é ovelha, ouve, não ouve com orelhas, ouve com ouvidos espirituais, tem um tímpano de ovelino, um tímpano de ovelha. Essa palavra entra, vai para o coração, no coração faz uma metamorfose tremenda, uma revolução tremenda, e depois sai pela boca como confissão de fé. Veja só o que diz a Bíblia. No versículo 1 do mesmo capítulo, diz que tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender é o que quer dizer tempo e propósito.
Essa palavra tempo vem do hebraico ete. Ete quer dizer ocorrência. Há momentos de ocorrência. Então há um tempo para todas as coisas ocorrerem. E ele fala de um propósito de todas as coisas. Da palavra original hebraica, shefetze. Shefetze quer dizer desejo e desígnio. Então há um tempo para tudo ocorrer, e dentro desse tempo há um desejo e um desígnio de Deus. Agora veja novamente o que diz o versículo de número 7. Há um tempo de rasgar, há um tempo de coser. Ele vem falando aí de pares de palavras, fala 7 vezes, 14 palavras que se opõem, e depois ele diz, há um tempo de você estar calado, e há um tempo de você falar. Então nós precisamos de entender que há ocasiões que nós temos que ficar em silêncio. E há em outras ocasiões que é conveniente falar. O que tem a ver isto com relações familiares? O senhor está dando o foco, o ênfase nas questões de família. É porque eu conheço pela história de 38 anos de ministério, 42 anos de pregador, eu já vi muita água correr debaixo de pontes, pessoas que desfizeram suas relações, perderam seus empregos, criaram tremendas situações negativas no seu dia a dia, porque falaram quando deveriam estar calados e se calaram quando deveriam falar. Então, nós vamos aprender isto, porque há duas maneiras de reagir perante situações da vida. Vamos ver isso em Provérbios 26, 4 e 5. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Depois no versículo 5 ele diz, ao insensato responde. Aqui tem alguma coisa. Porque o Senhor diz, não respondas ao insensato. Porque você vai seguir a estultícia dele, o erro dele. Mas depois diz, mas há momentos em que o insensato, você tem que responder a ele, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Você sabe que aqui há um mistério revelado, porque ele disse, primeiro, não respondas ao insensato, para que não te faças semelhante a ele. O que é que a Bíblia está ensinando? Que há momentos que nós, como evangélicos e cristãos, não podemos descer ao nível da insensatez. Não devemos discutir com insensatos. Não devemos proferir comentários insensatos. É isso que ele está dizendo. Porque o sábio que começa a argumentar com o insensato vai se tornar igual a ele, insensato. Então, o que Salomão está dizendo é que nós devemos nos afastar de toda e qualquer discussão frívola, tola, controvertida, mesmo que pareçam discussões teológicas. Atenção, quando você fala com uma pessoa da lei, aparentemente você está falando de uma coisa teológica, mas que não passa de uma insensatez. Você vai ver isto. Foi Tito, Paulo escreveu a Tito, e no capítulo 3, versículos 8 a 11, ele diz, fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação, confiadamente, para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e são proveitosas. Versículo número 9. Contudo, evita discussões insensatas. Sabe que Jesus disse uma coisa que eu sempre questionei no meu coração. Por que ele disse isso? Jesus disse, não lances pérolas a porcos. Ou seja, a Bíblia diz, não discuta coisas insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei. Porque quando você discute com alguém em uma insensatez, porque a Bíblia diz, não tem utilidade e são fúteis. Versículo 10 diz, evita o homem faccioso, está vendo? O insensato.
depois de admoestá-lo a primeira vez e a segunda vez, pois sabes que tal pessoa, e agora vem a razão, porque nós não podemos reagir à insensatez de palavras, porque diz que esta pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesmo já está condenada. Eu tive essa experiência aqui, alguns anos atrás. Eu era muitas vezes convidado para debates. Quando alguma rádio evangélica precisava de uma ibope, de crescer em alguma coisa, queriam vender CDs e tal, eles chamavam o Miguel Ângelo para um debate. E os meus debates sempre foram muito calorosos e sábios, defendendo a graça de Deus. E isto deixava as pessoas muito inquietas. Um dos apresentadores, moderador dos debates, ele dizia: lá vem o apóstolo Miguel Ângelo com a Bíblia. E eu me debatia e gastei muito da minha energia discutindo, mostrando a predestinação, a eleição, por que não há jejum, por que não se batiza, por que o cerimonial não é aceito por Deus, o sacrifício não é aceito. E amado, tudo isto foi inútil. Porque quando uma pessoa está pervertida pela lei, você mesmo que você argumente parecendo teologia, a pessoa não recebe. Por isso é que Jesus disse: não lance pérolas aos porcos. Então, nós temos que saber que quando uma pessoa está pervertida e condenada, não adianta você fazer uma trepanação, abra a cabeça, põe a Bíblia. Ele não aceita. Já está pervertida, já está condenada. Então ele disse: evita, se possível, nada de discussões insensatas da lei, porque elas provocam o mal na nossa vida. Então é a hora de ficar calado. Agora diz a palavra no versículo, capítulo 26, 5, ao insensato responde. Então há momentos que nós temos que calar e há momentos que nós temos que responder. Porque eles dizem que a pessoa às vezes é tão estultícia, tão cheia de estultícia. E ele disse: para que o estulto não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, em contraste com o versículo 4, há ocasiões que o sábio tem que responder ao insensato. Agora, quando você responder, responda com argumentos sábios, irrefutáveis, aqueles que vão confundir o insensato. Porque o insensato só tem ideias errôneas. Então, isto dentro de uma relação é muito importante, porque se o seu marido não é salvo, não é ainda do Senhor, ainda não manifestou a glória de Deus da sua predestinação, e diz alguma coisa contra a sua vida espiritual, ou contra a igreja, ou contra a palavra, há momentos que você precisa ficar calada. Mas há momentos que você tem que defender a fé evangélica, porque senão o estulto, a pessoa que tem um pensamento contrário, se acha sábio. Então, este momento é por discernimento de espírito. Vamos ver como é que Tito disse em Tito 2, 11 a 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, todos aqui, quer dizer, todos os eleitos, versículo 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade das paixões mundanas, vivamos o presente século, sensata, justa e piedosamente. Então diz que a graça de Deus educa. Alguém em casa diz uma coisa, se você responder, amado, pode ser uma estultícia que vai provocar uma divisão dentro de casa. Quantas vezes você vê uma pessoa perder um emprego porque ele dita alguma coisa assim: assina a minha carteira, vamos embora. Isso é uma insensatez. Às vezes a pessoa tem que ficar calada. Agora, quando alguém argumenta e diz: como é que você pode ser crente e vai à igreja ao domingo e é dizimista? Aí é hora. Há um momento que você tem que ficar calado, é um momento que você tem que falar. Se você percebe que é estultícia, errada, condenada, legalista, não responda. Se você percebe que a pessoa precisa de um ensinamento, você responde. Porque nós fomos educados. A Bíblia diz que fomos educados. Versículo de número 13. Aguardando a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus, diga grande Deus, Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remitirmos toda iniquidade,
purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso, de boas obras. Diz estas coisas, exorta, repreende com toda a autoridade, e que ninguém te despreze. Quer dizer, quando você tiver que defender um ponto de vista, você defenda. Mas quando você perceber que a estutícia pode provocar um estrondo, fica calado. Eu tenho uma filosofia de vida. Eu no passado era o contrário, eu respondia a tudo. Hoje eu prefiro paz do que ter razão. Eu no passado, quem falava alguma coisa do meu ministério, puma, dava-lhe resposta. O que isso adiantou? Quando a pessoa está pervertida, mas não adianta você justificar e dizer que é eleição, que é predestinação. Agora, eu aprendi, quando há uma necessidade, quando eu estou perante a estultícia dos homens e há uma necessidade de eu falar, eu não me calo. Mas muitas vezes eu tive já que me calar. Então, este jogo entre calar e ficar e falar depende do que vem do outro lado. Porque se alguém tenta argumentar que você é crente, que você é isto, que é aquilo, e que Deus vai te abandonar, você tem que defender a palavra. Agora, quando alguém começa a querer zombar da tua fé, você fica calado. Este é um bom ensinamento da Bíblia Sagrada. Tito 2, 1 a 8 diz assim: tu, porém, fala o que convém, fala o que convém. Olha, esse ensinamento é muito importante. Fala o que convém à sã doutrina. Versículo 2: quanto aos homens idosos, sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadoras, não escravizadas a muito vinho. Ih, alguém vai dizer, não, mas um pouco eu posso beber. Vamos à frente. Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido, aos seus filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Está bem? Veja quantas posturas nós temos que ter, tanto o homem quanto a esposa, o marido e a esposa, porque no fundo, o que o diabo quer é ferir o coração de Deus e difamar a palavra. É isso que você aprende lá com ele na igreja? É isso que o teu pastor te ensina? Então, para que a palavra de Deus não seja difamada. Versículo 6: quanto aos moços, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente o padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, mostra reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado. Então, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então nós temos que ter esse procedimento, sim. Eu já recebi muita gente, quando eu fazia gabinetes pastorais, Deus me livre, isso aí é uma perda de tempo. Quantos maridos vinham e faziam queixa da esposa? Aí eu chamava a esposa, fazia queixa do marido. Uma insensatez. Então nós começamos a entender, olha, quem é difamado é a palavra. Então nós não podemos ter nenhum procedimento que gere indignidade a nosso respeito. Então, há um momento que você tem que ficar calado. Pense nesta filosofia: eu prefiro ter paz do que ter razão. Cala. Há um momento que você tem que defender a fé, você fala. Discussão insensata, nunca. Pérolas a porco, nunca. Isso é um modus vivendi, isso é uma forma de se viver, né? Veja o versículo número 9, diz: quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. É aqui que muita gente perde a paciência em casa. Você sabe como é que as agressões físicas começam? A violência física começa com a violência verbal. Você é igual à sua mãe, você que é igual ao seu pai, seu isto, seu aqui. E vai no contra-ataque, chega uma hora, meu amado. As pessoas que não têm temor de Deus se perdem. Não sejam respondões. Eu conheço muita gente que perdeu grandes empregos, grandes trabalhos, por serem respondões. Quando deviam ficar calados, falaram. Então vamos voltar lá, Tito 2,1 diz: tu, porém, fala o que convém.
Só o que convém à sã doutrina. É muito interessante, porque diz, a mulher fala 20.000 palavras, o homem fala 5.000 palavras. Então, a tendência de se errar vem no muito falar. Às vezes é preciso controlar a língua, para não dizer o que pode manchar, macular Deus e a sua palavra. Então, versículo Colossenses 4:6 diz, a vossa palavra seja sempre agradável. Mas apóstolo, a palavra tem que ser agradável. Mas na minha sogra, a palavra tem que ser agradável. Você sabe que isto tem a ver com o caráter. E se a pessoa às vezes tem tendência a ser respondão, a ser agressivo, tem que pedir a Deus para trabalhar o caráter. Porque às vezes a pessoa diz, foi o diabo. Não tem diabo nenhum. O diabo não põe nada para você ser um respondão. Respondeu é carne. Respondão é carne. Então você tem que saber como conviver com isso, amado. Eu hoje tive uma situação muito interessante. Eu vinha para a igreja, estava uma blitz, estava muito solo, o meu automóvel tem uma película, o policial não viu quem estava dentro do carro, mandou-me parar e apontou-me um fuzil. Eu abri o vidro do carro rápido e tinha uma policial feminina, eu disse, olha, eu sou do bem, eu sou pastor. E ela disse, olha, o pastor. E ele tinha um negócio apontado para mim e disse assim, ó, amigão, a próxima vez você baixa o vidro. Eu disse, sim senhora, vou baixar tudo. Pô, um fuzil na cabeça, meu irmão, você não baixa tudo. Você baixa tudo, baixa sapato. Você diz, o que o senhor quiser eu faço. Agora, imagina se eu vou ser um respondão. Você sabe com quem você está falando? Eu sou pastor, eu vou falar na televisão. Pô, eu era capaz de ter levado logo uma coronhada na cabeça. Então, é a hora de aquietar. Segurar o facho. Segura o facho. Porque às vezes a tendência é não segurar o facho. Tem que segurar o facho. Porque isso é pro bem. Isso é para evitar a dissensão, a discussão e a insensatez. Então, vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Quer dizer que há momentos, fica calado. Seu marido chegou a casa, está nervoso, um dia tenso. Ele chega e diz um negócio, se você começar 20.000 palavras, hoje só falei 1.000, faltam 19.000, vai acabar a dar problema, meu amor. Isto é prático. Eu conheço gente que terminou numa agressão, porque quando deveriam ter calado, não terminaram calados. Então, a Bíblia ensina tudo isso. Palavras temperadas com sal, para saber como é que você deve responder a cada um. Então, como é que eu devo responder, apóstolo? O senhor tem alguns minutos. Quando devo ficar calado e quando devo responder? Vamos ver alguns assuntos. Na hora da ira, fica calado. Provérbios 14:17. O que presto se ira faz loucuras. Uma pessoa irada, amado, faz loucura. Então, se eu vejo uma pessoa irada, me aponta um fuzil, eu abaixo os vidros. Meu irmão, deixa eu ver. Porque o irado faz loucura. Um homem irado, uma mulher irada faz loucura. Você já viu quantas brigas de trânsito tem aí fora, mano? O cara passa na frente do outro, para o carro, sai. Aí o outro está dentro do carro, pega uma hora, pum, dá-lhe um tiro. Ele, nós vivemos numa sociedade perversa, mas isso aqui não é o paraíso. Então eu lhe digo, na hora da ira, fica calado. Porque um irado faz loucura. Quando você não tem todos os fatos a respeito de alguma coisa, Provérbios 18:13, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Você já conversou com alguém ao telefone que gosta de falar no teu lugar? Alô, tudo bem? Quando você quer falar, o outro não deixa, já responde por você. Então, responder antes de ouvir é estultícia, é erro. Nós precisamos de ter conhecimento de fatos para responder depois de ouvir. Se o indivíduo quer falar, se a esposa quer falar, se o marido quer falar, ouça primeiro, depois responda.
Não queira responder antes de ouvir, porque isto é errado. Terceiro, quando uma palavra pode ofender uma pessoa fraca, tem que ficar calado. 1 Coríntios 8, 11 a 13, assim: assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Por isso, se a comida serve de escândalo, meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Então, quando uma palavra pode ofender um irmão fraco, não fale, fica calado. Isso é muito importante. Muito importante, porque por causa da posição social, às vezes por causa da cor da pele, as pessoas se acham umas maiores que as outras. Palavra ofende um fraco, fica calado. Quando não refletimos primeiro, 1 de Pedro 2,21, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu no vosso lugar, deixando-nos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo se achou na sua boca. Pois ele, quando ultrajado, quando ele era ultrajado, diz a Bíblia, o que? Não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Eu vou me divorciar, vou me embora. Qualquer dia pego a mala e vou. Pega a sua mala e vai. Você sabe, nós temos uma senhora aqui na igreja que tinha esse costume de falar para o marido: pega a tua mala, vai embora. E ele ficou um dia: pega a tua mala, vai embora, pega a tua mala. Um dia ele pegou e foi. Aí a irmã veio me pedir oração: porque meu marido traga a mala. Ué, mas você ficou dizendo: pega a mala e vai embora. Então a Bíblia diz: quando ultrajado, não revida com ultraje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas ele entregava-se àquele que julga retamente. Está muito interessante isto na relação de marido e mulher, patrão e empregado, cidadão e as pessoas de governo. É assim: você é ultrajado, mas apóstolo, eu tenho, sabe como é que é, eu tenho sangue quente, eu quando estão num lado da face, eu ultrajo. Não, mano. Quando ultrajado, Jesus diz que para andar nos passos dele, não revidava. Quando ele era maltratado, ele não fazia ameaças, não dizia que vou na delegacia, vou botar no advogado, vou falar com o delegado. Ele não fazia isso, ele entregava-se. Porque, irmãos, nós temos um Deus que é justo. E ouça o que eu lhe vou dizer: às vezes você pensa que a justiça de Deus é demorada, mas não tarda. Ele é o nosso juiz, ele é o nosso paracleto, é o nosso advogado, ele está atento, ele julga as nossas causas. Ou você acha que a pessoa vai sofrer o resto da vida e que Deus me criou e criou a você com um karma de sofrimento? Não existe isso, amado. E é a minha filha que espirrou. Então, nada de revidar, nada de ultrajar. Maltratado, fecha a boca. Quando um irmão pecar, olha, é bom você entender Provérbios 14, 9. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Então, a tendência do ser humano é, quando vê um irmão em pecado, malha na pessoa. Amado, não zombe de quem pecou. Nunca. Fique calado. Ore pela pessoa. Ore pela pessoa. Porque isto é uma tendência da carne da pessoa, zombar de quem está errado e em pecado. Não, ore. Fique calado. Quando palavras nos envergonham, Provérbios 8:8. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Então, se as palavras da nossa boca forem tortas e perversas, é melhor não falar. Tem que ser palavras justas. Marido e mulher, palavras justas. Não pode ser uma palavra torta, porque a palavra torta vem do diabo. Amado, quem faz ferir, quem fere o coração de Deus, são as situações que o diabo cria na vida das pessoas com os seus dardos, para que os crentes se ofendam, os casais se ofendam, as famílias se ofendam. Então, se uma palavra envergonha, fica calado. Quando você for tentado a falar das coisas sagradas, fique calado.
Eclesiastes 5:2 diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Então, às vezes nós somos tentados a falar do líder da igreja. Amado, não fale de mim, nunca. Fale bem de mim, mas não. Se alguma coisa não te agrada na igreja, ora a Deus, Deus vai mudar. Se você tem alguma coisa, eu gostaria, eu acho tudo errado na igreja, eu acho que a igreja devia ser amarela, vermelha, cor-de-rosa, eu não acho bem, eles pintaram de salmão. Amado, não critique o anjo da sua igreja. Não se habitue a pronunciar palavras diante, sabe, não se apressa a pronunciar palavras diante de Deus. Então, sabe, estou na igreja, eu vou amar o meu pastor, vou orar por ele, e tem coisas que eu não concordo no pastor. Eu acho que ele não deveria usar lenço vermelho. Ok, eu vou usar lenço vermelho porque eu gosto de lenço vermelho, você vai usar azul pintadinho de cor-de-rosa. Amém. Mas não deixe na sua casa nada de palavras precipitadas, porque diante de Deus, Deus ouviu, Deus ouve. Então, não falo dos bispos da igreja, não falo dos pastores, não falo da sua denominação. Você está aqui por Deus, foi Deus que te trouxe para cá. Então ame este lugar, ame este povo, ame esta igreja. Ah, mas tem aquela irmã, ame essa irmã, amado. Eu pertencia a ministérios que eu vi coisas horríveis, eu nunca contei para ninguém. Quem ama o apóstolo desta igreja, diga amém. Ainda bem. Quem não gosta de mim, diga amém. Ai, graças a Deus. Cheguei a gelar agora. Alguns iam falar, morderam a língua. Eu sei que todos gostam de mim, imagina. Não podia ser nem contrário. Então, falar das coisas sagradas, amado, não fale. É melhor não falar. Não se apressa a pronunciar nenhuma palavra diante de Deus. Então, às vezes nós temos tendência de querer falar da igreja, dos irmãos. Não fale, segura. Se as palavras vão deixar impressões erradas a teu respeito, Provérbios 17:27. Quem retém as palavras possui o conhecimento. E o sereno de espírito é um homem inteligente. Está vendo? O sereno de espírito, o tranquilo, é que é a pessoa inteligente. Se você falar demais, pode ser que você deixe uma impressão errada. E nós não podemos deixar impressão errada, em nenhum lugar, nem em público, nem em família. A sua esposa tem que olhar para você, não ter nenhuma impressão errada. Seu marido tem que olhar para você, não ter nenhuma impressão errada. E cuidado com o que se fala. Às vezes tem que ficar calado, porque a pessoa que fala muito deixa uma impressão errada. Quando ofende a reputação de alguém, olha o que diz Provérbios 16:27. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como fogo ardente. O depravado, na sua boca, tem fogo ardente. Quer dizer que às vezes uma boca pode ofender alguém, a reputação de alguém. Você sabe que reputação, você demora às vezes 100 anos construindo uma reputação. E depois uma pessoa com o WhatsApp destrói a tua reputação. Uma palavra, um dedinho. Então nós temos que ter cuidado. O homem depravado, ele cava o mal nos seus lábios, está vendo? Você tem que ficar. Vai ofender a reputação, eu não entro nessa, eu estou fora. Eu quero viver a vida eterna. Quando sentimos vontade de criticar, olha, outra coisa tem que ficar calado. Tiago 3, 8 e 9 diz: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal incontido, é carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens. Olha o que o maligno. Você pensa que língua é só para beijar? Olha aí, ela é carregada de veneno, meu amado. Diz que com ela nós bendizemos a Deus, pois com ela nós maldizemos. Então nós temos que ter muito cuidado com... Vigia. Você é um vaso de Deus, de honra, vigia. Quando é tempo de ouvir, olha, Provérbios 13:1 diz: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. O filho sábio ouve. Então,
Você, quando for tempo de você ouvir, fica quieto, fica aquela ouça. Quando gera uma contenda, Provérbios 19:13 diz: o filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo, as contenções da esposa. Então, quando você tem uma contenda contínua, há pessoas que brigam 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e dizem: o insensato é a desgraça, e um gotejar contínuo, as contenções da esposa. Então, está falando da esposa, e eu, com a permissão do Espírito Santo, eu digo ao marido: então, você não pode deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Tem gente que dorme, não quer nem saber, briga, dorme, no dia seguinte não aconteceu nada. Não faça isso, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não vá dormir mal com o seu marido ou com a sua esposa. Não permita isto, porque o diabo, a Bíblia logo diz no versículo seguinte: nem deis lugar ao diabo. Toda pessoa que vai dormir numa contenda contínua, isso é um erro grave, gravíssimo. Outra coisa que nós devemos ficar calados é quando se elogia um fraco. Provérbios 24:24: o que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Há pessoas que gostam de elogiar o errado, de apoiar o errado. Nós vivemos num país assim, irmão, é do contra. Então, se você diz uma pessoa fraca, perversa: não, você é tremendo, você é maravilhoso, você é a fina flor do abacateiro, você é o último biscoito do pacote, meu amado, você é o pavão desta terra. Amado, isso é um erro. Não tem que dizer a uma pessoa errada que ela é boazinha, que ela é justa, não pode. Então, em vez de elogiar um fraco, fique calado. Quando você não quer viver angustiado, a Bíblia diz em Provérbios 21:23: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Você pegou essa palavra? O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de angústias. Quer dizer que a boca e a língua podem nos colocar em angústias. Quantos casais, amado, acabaram em divórcio por causa da boca e da língua? Quantas pessoas perderam o seu emprego, estão angustiadas, porque falaram o que não deviam ter falado, disseram o que não deviam ter dito, fofocaram. Então a Bíblia diz: você quer guardar de angústias? Guarda a boca e a língua. Eu não tenho costume de entrar na internet para ver o que estão dizendo, mas uma irmã me mandou uma matéria e eu entrei na internet a falar sobre louvor. Estamos tratando de louvor na igreja agora no sábado. Está aí meu amado, eu vim descobrir um mundo que eu não conhecia. Graças a Deus, amado, que eu não me meto em nada, zero. Uma discussão de uma briga entre igrejas, entre cantores, entre pastores, porque um cantor disse que era mais rico que todo mundo, que ele era acima da média, que ele era o melhor que todos juntos, e começou uma guerra. Gente, o que eu ouvi de insensatez, esta gente não dorme, ou às vezes tem a consciência tão cauterizada que já estão cauterizando. Mas eu penso assim, gente, vale a pena você viver com uma alma em angústia por causa daquilo que a tua boca diz, por causa do que a língua diz? Um cantor chegou lá numa apresentação e falou: olha, eu sou melhor que todo mundo, eu estou acima da média, eu tenho mais dinheiro que todo mundo, os outros não, eu é que sou o rei da coisa. Olha, isso deu uma repercussão. Depois vieram as bombas contrárias. Depois a pessoa vem: me perdoe, já era tarde. Já é tarde. Porque você, quando abre um travesseiro de penas, num dia de vento, meu amado, você pode ter 10 mil penas, você pode recolher 999, mas tem uma que ficou lá presa na árvore, e aí? Então guarda a boca e a língua para você guardar a sua alma de angústias. Marido, olha como você fala com a tua patroa.
Esposa, olha como você fala com o seu marido, tenha cuidado. Tem momento que tem que ficar calado, tem momento que tem que argumentar de forma sábia. Então, se eu não quero viver angustiado, você sabe que a boca e a língua fazem angustiar a pessoa. Eu me recordo, alguns anos atrás, havia uma guerra grande dentro da Igreja Universal, e veio aqui um bispo, me perguntou, eu senti de Deus que devo vir para a sua igreja. Eu disse, tá bom, venha, vai sentar ali, vai aprender que existe uma Bíblia, que você não sabe o que é Bíblia, o que é os livros e tal. E ele falou, não, mas eu quero vir aqui para esta igreja, porque nós vamos armar uma guerra contra o Macedo. Eu tenho sede, eu tenho que guerrear contra esse homem. Eu disse, o senhor veio aqui, no meu gabinete, na minha galeria de arte, para me pedir que quer usar o meu púlpito para guerrear contra um homem de Deus, contra uma igreja? O senhor bebeu alguma coisa? Fumou, cheirou, chinchou? O que aconteceu? Deixa eu vir aqui na igreja. Não, porque nós vamos fazer uma guerra. O senhor não vai fazer guerra nenhuma. A minha alma quer ter paz, amado. Eu quero me deitar e dormir. Eu não me meto em nada. Você sabe, de vez em quando vem uma pessoa, quer uma declaração do apóstolo. Não tem declaração nenhuma. Amado, é Deus. A obra é de Deus, a igreja é de Deus. Não começa a achar que é porque tem uma posição na igreja, a pessoa já é o tal, já é a estrela. Ouça uma coisa, a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína. Então, quando você se achar uma estrela dentro da igreja, Deus é poderoso para apagar essas estrelas, amado. A única estrela chama-se a brilhante estrela da manhã. A brilhante estrela da manhã. A brilhante estrela da manhã é Jesus. E o último versículo. Eu espero que tenha acrescentado na sua vida algo importante. Amós 5,3 diz assim: portanto, o que for prudente, guardará então silêncio, porque é tempo, o prudente guarda silêncio. Que o tempo que nós estamos vivendo, irmão, então você vê, vários líderes de igrejas partiram para uma briga com o governo. Aí o governo rechaçou, botou fiscal, botou isto, botou aquilo, uma guerra violenta, e leva para o juiz, e leva para o desembargador. A minha pergunta é o seguinte: é função da igreja fazer isso? Está aqui para cuidar da sua alma, do seu espírito? Ou quer ver aqui um homem berrando aqui com o governo, com as questões? Eu ensino o que é a razão da vida. Agora, a mim não me cabe gastar o seu dinheiro na televisão e na rádio para atacar o governo, amado. Isso não é minha função. Minha função é levar Jesus, é trazer boas novas de grande alegria, é salvar almas, é resgatar. Então eu vou usar o dinheiro santo e sagrado para usar um meio de comunicação para atacar, para fazer. Amado, o que for prudente guardará o silêncio. Às vezes a minha língua coça. Às vezes eu deixo ali as escadas antes de parar no último degrau, conforme eu faço há tantos anos. E eu disse, hoje eu falo. Aí eu faço assim. E desapareceu o Miguel Ângelo. Porque eu estou aqui com a função angelical de um anjo de Deus para cuidar da sua alma. Não estou aqui para lhe provocar a ira, para fazer contendas na sua casa. Eu tenho muita prudência, até na forma como eu ensino, às vezes, uma esposa a se dirigir ao marido. Tem que ter muito cuidado, amado. Porque a mão frouxa faz gotejar dentro da casa. E há maridos na posição de autoridade que acham que podem humilhar as esposas, e as esposas gostam de humilhar os maridos. Você acha que a violência física e verbal não entra pelas paredes da igreja? Entra. Que há tempos veio um senhor aqui, um baixinho, falou:
tinha um óculos escuro, ele tirou o óculos e falou, eu disse, irmão, está roxo. Ele falou, minha mulher me deu um murro. A sua quem? Minha mulher. Quem é a sua mulher? Aquela senhora que está lá atrás, lá. E a irmã falou, fui eu. Deu um murro. Tipo assim, ele merece. Ui, o diabo deve ter rido naquela casa, cara. Então, o que for prudente, guardará o silêncio. Eu gosto muito destas palavras de sabedoria proféticas, porque viver com a alma angustiada não é vida. Então, cuide. Quando tem que argumentar, quando tem que esclarecer de forma sábia, fale. Para que o estulto não se ache grande no seu coração. Mas o importante, para evitar a alma angustiada, as noites sem dormir, o AVC, o infarto do miocárdio, os problemas psicossomáticos. Porque uma alma angustiada, ela não vive, amado. Guarda, a sua língua tem que ser motivo de bênção. A sua boca tem que ser boca de Deus. Eu quis com muita tranquilidade lhe passar isto, porque quando nós seguimos a Bíblia Sagrada, nós temos a honra de Deus. A honra de Deus. Eu gosto de seguir a Bíblia Sagrada. É sábio quem vive e pratica a palavra de Deus. Amém? Curva a sua cabeça. Pai amado e bendito, eu sei que este ensinamento evitará contendas, separações, desquites, divórcios, brigas, evitará dispensa de trabalho, sejamos bocas com palavras temperadas com sal, para que a nossa família, nosso lar, não seja uma psiquiatria, não seja um inferno, mas seja um lugar de paz, de renovação, de compromisso. Que maridos se amem, controlem as suas línguas, que as esposas controlem o seu sistema nervoso, para que haja paz e a palavra não seja infamada, o reino não seja maculado, Jesus não seja difamado. Assim, com muita fé, descansamos neste ensinamento e temos paz ao viver esta palavra, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém, amém. Vamos ficar de pé? Acalma, vamos cantar, terminando. Bispo, acalma o meu coração. Vamos lá, esse hino é tão lindo. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, a minha é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Agora, igreja, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar
vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse a me viver na superfície sem poder respirar. É o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, em sua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Levanta as suas mãos, Bispo Nacional, venha nos dar a bênção final. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por este tempo precioso na Tua casa. Aprendemos a Tua palavra que é sábia, a Tua palavra que nos enche, Senhor, da Tua verdade. E que agora possamos sair felizes e em paz sermos guiados, sabendo que o Teu Espírito estará nos protegendo e nos guiando em todos os caminhos. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações do Espírito sejam com todos hoje e para sempre. E aqueles que são tementes ao Senhor e que sabem o tempo certo de usar os seus lábios e as palavras temperadas com sal, digam amém e amém, graças a Deus. Abrace o seu irmão e diga: somos bem-aventurados, somos sábios.